Subtítulo 3. Uma outra pergunta surge: o que é que a menina exige da mãe? Qual é a natureza de seus objetivos sexuais durante a época da ligação exclusiva à mãe? A resposta que obtemos do material analítico é exatamente a que esperaríamos. Os objetivos sexuais da menina em relação à mãe são tanto ativos quanto passivos e determinados pelas fases libidinais através das quais a criança passa. Aqui a relação da atividade com a passividade é especialmente interessante. Pode-se facilmente observar que em todo o campo de experiência mental, não simplesmente no da sexualidade, quando uma criança recebe uma impressão passiva, ela tende a produzir uma reação ativa, tenta fazer ela própria o que acabou de ser feito a ela. Isso faz parte do trabalho que lhe é imposto de dominar o mundo externo e pode mesmo levar a que se esforce por repetir uma impressão que teria toda a razão para evitar por causa de seu conteúdo aflitivo. Também o brinquedo das crianças é realizado para servir ao fim de suplementar uma experiência passiva com um comportamento ativo e, desse modo, por assim dizer, anulá-la. Quando um médico abre a boca de uma criança, apesar da resistência dela para examinar-lhe a garganta, essa mesma criança, após a partida daquele, brincará de ser o médico ela própria e repetirá o ataque com algum irmão ou irmã menor que esteja tão indefeso em suas mãos quanto ela nas do médico. Temos aqui uma revolta inequívoca contra a passividade e uma preferência pelo papel ativo. Essa oscilação da passividade à atividade não se realiza com a mesma regularidade ou vigor em todas as crianças. Em algumas pode não ocorrer de modo algum. O comportamento de uma criança a esse respeito pode capacitar-nos a tirar conclusões quanto à intensidade relativa da masculinidade e feminilidade que ela apresentará em sua sexualidade. As primeiras experiências sexuais e sexualmente coloridas que uma criança tem em relação à mãe são naturalmente de caráter passivo. Ela é amamentada, alimentada, limpa e vestida por esta última e ensinada a desempenhar todas as funções. Uma parte de sua libido continua aferrando-se a essas experiências e desfruta das satisfações a elas relacionadas. Outra parte, porém, esforça-se por transformá-las em atividade. Em primeiro lugar, a amamentação ao seio dá lugar ao sugamento
ativo. Quanto às outras experiências, a criança contenta-se, quer em se tornar autossuficiente, travessão, isto é, executando com ela própria com sucesso o que até então fora feito para ela, travessão, querem repetir suas experiências passivas sob forma ativa no brinquedo, ou então transforma realmente a mãe em objeto e comporta-se para com ela como sujeito ativo. Por muito tempo não consegui acreditar nesse último comportamento que se realiza no campo da ação real, até que minhas observações removeram todas as dúvidas sobre o assunto. Raramente ouvimos falar numa menina que quer lavar ou vestir sua mãe, ou que lhe diga para efetuar suas funções excretórias. Às vezes, é verdade, ela diz: agora vamos brincar que eu sou a mãe e você é a filha. Geralmente, porém, realiza esses desejos ativos de maneira indireta. Em seu brinquedo com a boneca, brinquedo em que representa a mãe e a boneca, a filha, a predileção que as meninas têm por brincar com bonecas em contraste com os meninos é comumente encarada como sinal de uma feminilidade precoce, desperta, e isso não sem razão. Não devemos, porém, desprezar o fato de que o que nisso encontra expressão é o lado ativo da feminilidade, que a preferência da menina por bonecas provavelmente constitui prova da exclusividade de sua ligação à mãe, com negligência completa do objeto paterno. A atividade sexual bastante surpreendente de meninas em relação à mãe manifesta-se cronologicamente em inclinações orais sádicas e por fim até fálicas, dirigidas no sentido desta. É difícil fornecer uma descrição pormenorizada dessas inclinações, porque frequentemente elas constituem impulsos instintuais obscuros que era impossível à criança aprender psiquicamente por ocasião de sua ocorrência, e que, portanto, só foram por ela interpretados posteriormente, aparecendo então na análise sob formas de expressão que de certo não foram as originais. Às vezes nos deparamos com elas como transferência para o objeto paterno posterior, ao qual não pertencem, e onde interferem seriamente em nossa compreensão da situação. Encontramos os desejos orais agressivos e sádicos da menina sob uma forma a eles forçada pela repressão precoce, como um temor de ser morta pela mãe, temor que por sua vez justifica seu desejo de morte contra a mãe, se este se torna consciente. É impossível dizer quão frequentemente esse temor da mãe é apoiado por uma
hostilidade inconsciente por parte desta. Hostilidade que é pela menina, abre parênteses. Até aqui foi apenas em homens que encontrei o temor de ser comido. Esse medo se refere ao pai, mas provavelmente constitui o produto de uma transformação da agressividade oral dirigida para a mãe. A criança deseja comer a mãe de quem recebe seu alimento, no caso do pai. Não existe um determinante assim tão óbvio para o desejo. Fecha parênteses. Todas as pacientes que mostravam uma intensa ligação com a mãe, em quem pude estudar a fase pré-edipiana, disseram-me que, quando suas mães lhes aplicavam clísteres ou lavagens retais, elas costumavam oferecer a maior resistência e reagiam com medo e gritos de raiva. Esse comportamento pode ser muito frequente ou mesmo habitual em crianças. Só vim a compreender o motivo para essa oposição, especialmente violenta, através de uma observação feita por Ruth Mac Brunswick, que estava estudando esses problemas ao mesmo tempo que eu. Observação segundo a qual se mostrava inclinada a comparar a irrupção de raiva após a aplicação de um clíster com o orgasmo que se segue à excitação genital. A ansiedade acompanhante, pensava ela, deveria ser interpretada como uma transformação do desejo de agressão que fora despertado. Acredito que é realmente assim e que um nível anal sádico, a intensa excitação passiva da zona intestinal é respondida por um desencadeamento do desejo de agressão que se manifesta quer diretamente como raiva, quer em consequência de sua repressão como ansiedade. Em anos posteriores, essa reação parece cessar. Quanto aos impulsos passivos da fase fálica, é digno de nota que as meninas regularmente acusem as mães de seduzi-las. Isso ocorre porque elas necessariamente recebem suas primeiras ou, de qualquer modo, suas mais fortes sensações genitais quando estão sendo limpas e tendo sua toalete auxiliada pela mãe, abre parênteses, ou por alguém como uma babá, que tomou o lugar desta, fecha parênteses. Mães me contaram com frequência, a título de observação, que suas filhinhas de 2 e 3 anos de idade têm prazer com essas sensações e tentam conseguir que suas mães a tornem mais intensas através do tocar e do esfregar repetidos. O fato de assim a mãe inevitavelmente iniciar a filha na fase fálica constitui, penso eu, o motivo por que nas fantasias posteriores o pai tão regularmente aparece como o sedutor sexual. Quando a filha se afasta da mãe, transmite também ao pai sua
introdução na vida sexual. Por fim, impulsos cheios de desejo, intensos e ativos, dirigidos no sentido da mãe, também surgem durante a fase fálica. A atividade sexual desse período culmina na masturbação clitoriana. Esta é provavelmente acompanhada por ideias referentes à mãe. Não consegui, porém, descobrir, a partir de minhas observações, se a criança liga um objetivo sexual à ideia, ou qual seja esse objetivo. Somente quando todos os seus interesses receberam novo ímpeto pela chegada de um bebê, irmão ou irmã, podemos identificar claramente esse objetivo. A menina deseja crer que deu à mãe um novo bebê, tal como o menino também quer. E sua reação a esse acontecimento e sua conduta para com o bebê é exatamente a mesma que a dele. Não há dúvida de que isso soa absurdo, mas talvez seja apenas por soar tão pouco familiar. O afastamento da mãe constitui um passo extremamente importante no curso do desenvolvimento de uma menina. Trata-se de algo mais do que uma simples mudança de objeto. Já descrevemos o que nele acontece e os muitos motivos apresentados para ele. Podemos agora acrescentar que, de mãos dadas com o mesmo, deve ser observado um acentuado abaixamento dos impulsos sexuais ativos e uma ascensão dos passivos. É verdade que as tendências ativas foram mais intensamente afetadas pela frustração, revelaram-se totalmente irrealizáveis e, portanto, são mais prontamente abandonadas pela libido, mas tampouco as tendências passivas escaparam ao desapontamento com o afastamento da mãe. A masturbação clitoriana não raro cessa também, e com bastante frequência, quando a menina reprime sua masculinidade prévia. Uma parte considerável de suas tendências sexuais, em geral, fica também permanentemente danificada. A transição para o objeto paterno é realizada com o auxílio das tendências passivas na medida em que escaparam à catástrofe. O caminho para o desenvolvimento da feminilidade está agora aberto à menina, até onde não se ache restrito pelos remanescentes da ligação pré-edipiana à mãe, ligação que superou. Se agora passarmos em revista a fase do desenvolvimento sexual na mulher que acabamos de descrever, não poderemos resistir a tirar uma conclusão definida sobre a sexualidade feminina como um todo.
descobrimos em ação nessa fase as mesmas forças libidinais que na criança do sexo masculino e podemos convencer-nos de que durante algum tempo essas forças seguem o mesmo curso e têm o mesmo desfecho em ambos. Subsequentemente, fatores biológicos desviam essas forças libidinais, no caso da menina, de seus objetivos originais, inclusive conduzindo as tendências ativas e, em todo sentido, masculinas para canais femininos, visto não podermos afastar a noção de que a excitação sexual deriva do funcionamento de certas substâncias químicas. Parece plausível a princípio esperar que a bioquímica um dia nos revele uma substância cuja presença produza uma excitação sexual masculina e outra substância que produza uma feminina, mas essa esperança parece não menos ingênua do que aquela outra travessão hoje, felizmente obsoleta travessão. Há de ser possível ao microscópio isolar os diferentes fatores excitantes da histeria, da neurose obsessiva, da melancolia e assim por diante. Mesmo na química sexual, as coisas devem ser muito mais complicadas. Para a psicologia, contudo, é indiferente que exista no corpo uma única substância sexualmente excitante, duas ou um número incontável delas. A psicanálise nos ensina a lidar com uma libido única, a qual, é verdade, possui objetivos, isto é, modalidades de satisfação, tanto ativos quanto passivos. Essa antítese e, acima de tudo, a existência de tendências libidinais com objetivos passivos contém em si mesma o restante de nosso problema. Subtítulo 4. Um exame da literatura analítica sobre o assunto mostra que tudo que aqui foi dito por mim já pode ser encontrado nela. Teria sido supérfluo publicar este artigo, não fosse pelo fato de que, num campo de pesquisa de acesso tão difícil, todo relato de experiências de primeira mão ou de pontos de vista pessoais pode ser de valor. Ademais, existe uma série de pontos que defini mais nitidamente e isolei com mais cuidado. Em alguns dos outros trabalhos sobre o tema, a descrição é obscurecida porque eles lidam simultaneamente com os problemas do superego e do sentimento de culpa. Evitei fazer isso também ao descrever os diversos desfechos dessa fase de desenvolvimento. Abstive-me de debater as complicações que surgem quando uma criança, em resultado de um desapontamento com o pai, retorna à ligação
com a mãe que abandonara ou quando, no decorrer de sua vida, ela repetidamente muda de uma posição para outra. Precisamente, porém, por meu artigo constituir apenas uma contribuição, entre outras, posso poupar-me de fazer um levantamento exaustivo da literatura e limitar-me a apresentar os pontos mais importantes a respeito dos quais concordo com esses outros trabalhos ou deles discordo. A descrição feita por Abraham, 1921, das manifestações do complexo de castração na mulher ainda não foi ultrapassada, mas teria sido motivo de satisfação que ela tivesse incluído o fator da ligação original exclusiva da menina com a mãe. Concordo com os principais pontos do importante artigo de Jeanne Lample de Groot, 1927. Nele, a total identidade da fase pré-edipiana em meninos e meninas é reconhecida, e a atividade sexual fálica da menina para com a mãe é afirmada e substanciada por observações. O afastamento da mãe tem sua origem remontada à influência do reconhecimento da castração por parte da menina, fato que obriga a abandonar seu objeto sexual e, com frequência, a masturbação junto com ele. O desenvolvimento completo é resumido na fórmula de que a menina atravessa uma fase negativa de complexo de Édipo antes de poder ingressar na positiva. Um ponto sobre o qual acho a descrição da autora inapropriada é o que representa o afastamento da mãe como sendo simplesmente uma mudança de objeto e não examina o fato de ele ser acompanhado pelas manifestações mais diretas de hostilidade. A essa hostilidade, justiça plena é feita no último artigo de Helene Deutsch sobre o masoquismo feminino e sua relação com a frigidez, 1930, artigo em que ela também reconhece a atividade fálica da menina e a intensidade de sua ligação à mãe. Helene Deutsch afirma ainda que o voltar-se da menina para o pai se realiza via suas tendências passivas, abre parênteses, que já tinham sido despertadas em relação à mãe, fecha parênteses. Em seu livro anterior, 1925, a autora ainda não se tinha libertado do afã de aplicar o modelo edipiano à fase pré-edipiana e, portanto, interpretara a atividade fálica da menina como sendo uma identificação com o pai. Fenechel corretamente dá ênfase à dificuldade de reconhecer no material produzido na análise quais as partes dele que representam o conteúdo não modificado da fase pré-edipiana e quais as partes que foram deformadas pela regressão.
ou por outros modos, não aceita a afirmativa de Jean Lample de Groot quanto à atitude ativa da menina na fase fálica. Rejeita também o deslocamento para trás do complexo de Édipo, proposto por Melanie Klein, 1928, que situa seus primórdios já no começo do segundo ano de vida. Essa aposição de data, que necessariamente acarretaria também uma modificação de nossa opinião sobre todo o restante do desenvolvimento da criança, não corresponde na realidade ao que aprendemos nas análises de adultos, sendo especialmente incompatível com minhas descobertas quanto à longa duração da ligação pré-edipiana da menina à mãe. Um meio de suavizar essa contradição é proporcionado pela reflexão de que ainda não estamos capacitados a distinguir nesse campo entre o que é rigidamente fixado por leis biológicas e o que se acha aberto ao movimento e à mudança sob a influência acidental. O efeito da sedução há muito tempo nos é familiar e exatamente da mesma maneira outros fatores, tais como a data em que os irmãos e as irmãs da criança nasceram ou a ocasião em que ela descobre a diferença entre os sexos, ou ainda suas observações diretas de relações sexuais ou a conduta dos pais em incentivá-lo ou repeli-lo, podem apressar o desenvolvimento sexual da criança e conduzi-la à maturidade. Alguns autores inclinam-se a reduzir a importância dos primeiros e mais originais impulsos libidinais da criança em favor de processos desenvolvimentais posteriores, de maneira que, para colocar esse ponto de vista sob sua forma mais extrema, o único papel deixado aos primeiros é simplesmente o de indicar certos caminhos, ao passo que as intensidades psíquicas que fluem ao longo dessas vias são abastecidas por regressões e formações reativas posteriores. Assim, por exemplo, Karen Horney, 1926, é de opinião que superestimamos grandemente a inveja do pênis primária da menina e que a intensidade da tendência masculina que mais tarde ela desenvolve deve ser atribuída a uma inveja do pênis secundária, utilizada para desviar seus impulsos femininos e, em particular, sua ligação feminina com o pai. Isso não concorda com minhas impressões, certa como é a ocorrência de reforços posteriores através da regressão e da formação reativa e, por difícil que seja
estimar a força relativa dos componentes libidinais confluentes, penso não o bastante que não devemos desprezar o fato de os primeiros impulsos libidinais possuírem uma intensidade que lhes é própria, superior a qualquer outra que surja depois e que pode ser verdadeiramente chamada de incomensurável. Sem dúvida é verdade que existe uma antítese entre a ligação ao pai e o complexo de masculinidade. Trata-se da antítese geral que existe entre atividade e passividade, masculinidade e feminilidade, mas isso não nos dá direito a supor que apenas uma delas seja primária e que a outra deva sua intensidade simplesmente à força da defesa. E se a defesa contra a feminilidade é tão enérgica, de que outra fonte pode ela aurir sua força senão da tendência masculina que encontrou sua primeira expressão na inveja do pênis da criança e que, portanto, merece ser denominada segundo esta? Uma objeção semelhante aplica-se à opinião de Ernest Jones, 1927, de que a fase fálica nas meninas constitui mais uma reação secundária protetora do que um estágio desenvolvimental genuíno. Isso não corresponde quer à posição dinâmica, quer à posição cronológica das coisas.